Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu tenho acompanhado bastante os influencers falando sobre os fundos imobiliários e uma coisa que tem me chamado a atenção é o fato de que eles nunca fazem os cálculos de acordo com a realidade. Os argumentos são de que se você tem um fundo imobiliário que cai 10%, mas você tem um dividendo que te paga 10%, esses valores eles são compensados, já que a cota raramente cai 10% ao ano, mas o seu dividendo provavelmente será de 10% ao ano. Mas quando nós paramos para fazer os cálculos corretamente, não é exatamente essa a realidade que nós encontramos. Vamos lá. Eu tenho acompanhado o Abel Invest, então para esse vídeo eu vou usar os valores reais da carteira dele. Então nós temos aqui que o fundo de exemplo que ele usou para falar sobre o que adianta investir em um FII se você recebe os dividendos e a cota cai e o lucro some. E claramente os fundos imobiliários eles têm uma característica diferente da renda fixa, mas a questão é que quando você analisa no curto prazo, você está perdendo dinheiro. Vamos lá. Em primeiro lugar, o fundo que ele utilizou para fazer o cálculo foi o VISC11. Então, o patrimônio inicial é a quantidade de cotas que ele possui, que são 136 vezes o preço que ele pagou, que foi R$ 110,23. E isso dá um total de patrimônio de R$ 14.991,28. Porém, uma das outras coisas que os youtubers não falam é que você paga taxa de administração para esses fundos imobiliários, já que o argumento deles é que na renda fixa você paga o imposto de renda, então você acaba perdendo dinheiro para a Receita Federal, mas eles também perdem dinheiro para os administradores dos fundos que eles possuem. Para o caso do VISC11, a taxa de administração ela varia entre 1,5% e 1,35% ao ano. Então vou pegar a média aqui que dá 1,2% para fazer as contas. Ou seja, considerando 1,2% ao ano, temos que a taxa de administração nesse primeiro ano do fundo foi de aproximadamente R$ 179,90. Já para o segundo ano, temos um total de R$ 14.811,38, menos R$ 177,74. E por fim, no terceiro ano, que é o atual, R$ 14.633,64, menos R$ 175,60 de taxa de administração, ficando então com um patrimônio final de R$ 14.458,04. Só que olhando o vídeo aqui, nós vemos que o saldo atual dele é de R$ 13.436,80. Por quê? O patrimônio atual precisa ser atualizado pelo valor atual da cota. Então, as mesmas 136 cotas vezes o preço atual, que é R$ 98,80, vai dar um patrimônio de R$ 13.436,80. Porém, nesse período de 3 anos, ele também recebeu uma certa quantidade de dividendos, que é mostrado no minuto 8,36. Deu um total de R$ 2.227,85. Desse modo, o patrimônio atual dele deveria ser de R$ 15.664,65. Porém, o que nós vemos na tela da carteira dele é que o valor atual dele é de apenas R$ 13.436,80. E para calcular a rentabilidade dessa carteira, nós vamos considerar os dividendos e o patrimônio inicial que ele tinha. Então nós temos aqui, deixando claro aqui que eu entendo que ele não tem R$ 15.664,65 de patrimônio, porque esses dividendos ele usa para alocar em outros fundos para balancear a carteira, mas é o valor que nós devemos considerar para poder calcular a rentabilidade, que seria o patrimônio atual somado com os dividendos, que daria esses R$ 15.664,65, dividido pelo patrimônio inicial, que era de R$ 14.991,28, menos 1 vezes 100. Fazendo essa conta, nós temos que a rentabilidade ficaria 1,045 menos 1 vezes 100, ou seja, a rentabilidade ficou em 4,5% em 3 anos. Essa é a rentabilidade real da carteira, e não esses 31,86% que são mostrados aqui na carteira no vídeo dele. Essa é a quantidade que ele recebeu de dividendo, mas isso não é a rentabilidade real da carteira, muito menos desse fundo em específico. Quando nós trazemos aqui para a rentabilidade anual, então nós tivemos um resultado de 1,5%,
a cada ano. E outra coisa que é importante, que nenhum deles falam, é em relação à inflação, já que para justificar o fato de não investir em renda fixa é utilizado o imposto de renda e também a inflação, o caso dos fundos imobiliários tem que levar em conta a taxa de administração que você paga em cima do patrimônio total que você tem investido no fundo e também da inflação, porque vai influenciar todo mundo da mesma forma, seja investindo em renda fixa, seja investindo em renda variável. Eu peguei aqui os valores da inflação em 2022, 2023 e 2024, até agora, dia 7/12 de 2024, e fazendo a soma da rentabilidade menos a inflação, nós temos aqui que a rentabilidade real da carteira do Abel foi de menos 10,62% somente para o VISC11. E se você comparar com o CDI no mesmo período, você teria um rendimento real de 17,33% sobre o seu patrimônio, considerando o mesmo valor alocado nesse período. A quantia de R$ 14.991,28 se transformariam em R$ 17.589,27, comparando com investir em FIIs, que é o valor real que ele tem hoje, que é R$ 13.436,80, daria uma diferença de R$ 4.152,47, já que ele pegou esses dividendos de R$ 2.000 e investiu em outros fundos que também estão negativos. Dá para ver pela carteira que ele está com uma variação hoje de menos 11,51% na carteira inteira, somando os FIIs, as ações e outros investimentos no exterior. Para fazer esse vídeo eu também cheguei a ver alguns vídeos do professor Baroni, onde ele mostra o mesmo tipo de situação, onde ele tem uma rentabilidade positiva, mas não mostrou enquanto o patrimônio da carteira dele está desvalorizado, né, já que não importa a rentabilidade como nós estamos vendo aqui, que mostra 31,86%, mas na realidade está menos 10,62% negativa. E em relação ao IFIX, ele ter subido nos últimos dias 5, 6%, o que nós vemos na realidade do mercado. Há 2 semanas atrás eu fiz um vídeo mostrando a variação dos FIIs desde o IPO, e eu tenho aqui que nesse gráfico ele mostra que apenas 116 FIIs do mercado estão positivos e 350 FIIs eles estão negativos. E hoje nós podemos ver que o cenário ele piorou, mesmo o IFIX tendo subido nos últimos dias 5 a 6%, e agora nós temos 93 FIIs que estão positivos desde o IPO e 371 FIIs que estão negativos. E a mediana da rentabilidade para esses fundos também saiu de menos 0,18% para menos 0,23%. A minha ideia aqui é atualizar esses dados e esses gráficos cada vez que a Selic sofrer algum tipo de alteração, seja para cima ou seja para baixo, para poder analisar melhor o mercado de fundos imobiliários no Brasil. Eu espero que esse vídeo ele tenha contribuído de alguma forma para a discussão, lembrando que essa é apenas a minha opinião e eu quis trazer aqui algumas contas que eu não vejo na internet. Eu só vejo as pessoas falando sobre a rentabilidade dos FIIs e ninguém fazendo a rentabilidade real, que é o que importa no fim, se o seu patrimônio está aumentando ou não, já que mesmo que você pague o imposto de renda na renda fixa, você ainda tem uma rentabilidade maior do que os fundos imobiliários, pelo menos nesses últimos anos. Eu quero trazer para o canal também quando a Selic ela começar a cair, para ver essa dinâmica do mercado. Não tem nenhuma previsão ainda, já que a previsão atual é que a Selic ela chegue a 14% até 2026, então mais provável é que os FIIs eles continuem caindo ainda mais, e eu vou trazer essa atualização dos dados cada vez que isso acontecer. Caso você tenha gostado desse vídeo, considere se inscrever no canal. Se você acha que as contas elas estão incorretas também, deixe um comentário, qual é o seu cálculo, qual é a forma como você vê o mercado de fundos imobiliários. E se você simplesmente não compra esses fundos ou faz qualquer tipo de coisa no mercado de renda variável apenas porque você vê a opinião de alguns determinados influencers e toma decisão baseado na opinião deles sem fazer as suas próprias análises. É isso que eu busco trazer aqui para o canal, fazer as minhas próprias análises, determinar para mim se é ou não um investimento viável para que eu possa tomar as minhas próprias decisões. Lembrando que esse vídeo também não é uma recomendação de compra e nem de venda de nenhum ativo. Você usa as informações que eu trouxe aqui como você quiser, mas a responsabilidade também que você vai fazer com essas informações é totalmente sua. Valeu, até o próximo vídeo.